Salve os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que a gente agradece a oportunidade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos. E a referência de hoje, que nós vamos ler, vai ser em Isaías 54. Se puderem colocar no telão. Isaías 54, verso 2. Vamos ler. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Os irmãos podem se assentar. O tema de hoje, que foi direcionado, é sobre ampliar a tenda, ampliar o lugar da tua tenda. E a beleza do texto se inicia com a palavra profética do profeta Isaías. E lendo o verso 2 mais uma vez, ele vai dizer, e vai iniciar: amplia o lugar da tua tenda. O contexto desse verso, desse capítulo, ele profetizou acerca do período em que o povo de Israel estaria exilado, estaria passando pelo exílio. E foi exatamente nesse capítulo que Deus revela o seu desejo a respeito do povo de Israel. Um desejo um tanto incomum. Ele queria que o povo tivesse uma nova mentalidade. E eu digo incomum porque, pelo passado que a gente leu e conhece acerca do povo de Israel, a gente vê que, por vezes, o povo de Israel deixa Deus de lado, abandona, e por vezes Deus tem que levantar pessoas para poder falar: meus filhos, se voltem aos meus pés, se voltem à minha palavra, se voltem a ter um relacionamento comigo. E Deus quer que o povo tenha essa nova mentalidade. E para isso, era necessário uma série de mudanças, porque não era simples. Aquilo que Deus queria para a vida deles era algo novo, como o que vai acontecer esse ano, o que tem acontecido já. E como eu falei, para isso era necessário mudanças. E a principal mudança é a mudança de mentalidade, a mudança de vida, a mudança de ambiente, a mudança daquilo que eles ouviam, a mudança daquilo que eles viam e a mudança daquilo que eles falavam. Porque não bastava eles continuarem no ambiente que eles estavam sem querer mudar, sem querer aumentar a tenda deles. E com isso, eu divido a profecia do capítulo 54 em 3 partes. A primeira parte, mentalidade de escravos. Eles ainda estavam no exílio, assim, conjecturando. E um escravo, ele não pode ter uma família grande, porque tendo muitos filhos, os filhos vão se tornar escravos. E, consequentemente, não era isso que os pais queriam. Então, eles não poderiam ter muitos filhos. A família teria que ser pequena, teria que ser reduzida. Um escravo não poderia ter muitos bens, já que ele era escravo, ele era sujeito a um dono. E esse dono, os bens dele que ele teria, estavam sujeitos a esse dono. E um escravo, ele também não poderia ter uma casa grande, já que seria difícil carregar a tenda. E eles não tinham muitos bens, então não fazia o menor sentido eles terem uma casa grande. Não teriam uma família grande e, com isso, o ambiente que eles tinham não proporcionava para eles ter muitos bens. Então, uma tenda pequena era suficiente. E quando eu digo que era suficiente, eu estou dizendo que o ambiente que eles estavam minaria e influenciaria os sonhos deles. E por causa disso, porque o ambiente que eles estavam influenciava tanto eles, aquilo que eles viviam, tendo uma família pequena, tendo poucos bens, tendo uma casa pequena, era suficiente. E aí que eu entro e pergunto: que Deus é esse? Que o povo deixou de lado, como eu falei, inúmeras vezes, e mesmo assim ele ainda queria a prosperidade deles. E eu me questiono, e eu lembro de umas histórias acerca das matriarcas. A esterilidade de Sara veio a produzir uma prosperidade na sua geração. A prosperidade de Raquel veio a produzir uma
prosperidade na sua geração também. Ela gerou o maior administrador que a Bíblia relata. E outra personagem fundamental, mas que não é matriarca, é a Ana. Ela fez produzir uma prosperidade por meio de um sacerdote, juiz e profeta, um dos principais que a Bíblia relata. E eu acho isso incrível, porque mesmo em meio a momentos estéreis, Deus produz vida. E é isso que a gente declara nesse ano, um ano de vida, um ano na qual a gente vai ter que aumentar as nossas tendas, porque o novo de Deus está vindo sobre nossas vidas. E, como segundo ponto, mais uma vez, o profeta traz uma visão profética do que Deus iria fazer na vida do povo de Israel. E eu vou ler mais uma vez, para deixar bem claro aquilo que diz. Primeira parte: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alongue as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Deus queria levá-los a um tempo de prosperidade. E para isso era necessária uma mudança. Uma nova mentalidade, como eu falei. A palavra profética era ampliar a tua tenda. E ampliar é um verbo que exige de você novas condições, exige de você novos sonhos, exige de você uma nova vontade, exige de você um crescimento. E esse crescimento, às vezes, dói. Exige de você novos ambientes. E fazendo uma comparação da vida dos escravos e da nova vida que Deus queria que o povo obtivesse, os escravos, como eu falei, eles teriam que ter uma casa pequena, fácil de carregar. Porém, com a nova mentalidade próspera, eles teriam que ter uma casa maior, já que teria mais bens, teria uma família maior. Então eles teriam que aumentar. Isso seria complicado de carregar. Os bens deles, os escravos, têm poucos bens. Porém, com uma nova mentalidade próspera, eles teriam mais bens. Já a família, como eu falei, escravos, poucos filhos. Porém, em um uma nova mentalidade, eles teriam que ter mais filhos. Uma geração próspera, abençoada. E os sonhos dos escravos teriam que ser pequenos. Eles não poderiam sonhar muito grande, porque eles não iriam realizar em hipótese nenhuma. Já com a mentalidade próspera, os sonhos deles teriam que aumentar de tamanho. Eles teriam que planejar mais, eles teriam que estudar mais, eles teriam que se dedicar mais. E ampliar, terceiro ponto, ampliar o lugar onde você vive. Para o novo de Deus, você vai precisar do quê? Como diz aqui o texto. Você vai precisar de cortinas maiores, você vai precisar de cordas de sustentação maiores, você vai precisar de fincar bem as estacas. A cortina, aqui ela representa a parede, porque naquela época a cortina representava a parede, que fornecia o quê? A proteção e a privacidade. Já cortinas maiores teriam que ter maior cobertura espiritual, maior relacionamento, maior proteção. Cordas de sustentação representam estruturas para sustentar. As cordas de sustentação, elas refletem uma fé inabalável, uma fé na qual ela tem uma profundidade, assim como eu vou falar no próximo, fincar bem as estacas, âncoras que garantem estabilidade. O Senhor quer que nós cresçamos com equilíbrio, com estabilidade. Nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus. Isso que representa as estacas. E no verso 3, lendo, vai dizer: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, se você tiver uma mentalidade que Deus quer que você tenha, você irá prosperar. Ok. Nisso, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque eu tenho passado por um momento que está me gerando, não está me fazendo crescer, meio que está me obrigando a olhar de outra maneira para as profecias que o Senhor tem feito na minha vida. Em ambientes na qual eu não esperava, eu recebi profecias. Deus tem me colocado em novos ministérios, Ele tem me posicionado em ambientes diferenciados, e eu tenho tido muitas dúvidas e questionamentos acerca disso. Porém, como eu falei, essas profecias que o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho crido e eu tenho falado: Senhor, se isso realmente da tua vontade, eu vou crescer, eu vou ampliar as minhas estacas. E é justamente sobre isso que eu estou vivendo, como eu falei. Eu tenho passado por um momento na qual eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E nos últimos dias eu falei: Senhor, eu quero dons, eu quero algo diferenciado. E eu estava até falando com o Vitor uns dias atrás, que eu até falei brincando: Vitor,
que têm problemas ao redor do mundo, como, sei lá, drogas, mulheres que abortam, jovens com depressão, ansiedade. Isso se trata de milhões de pessoas. E por que não pensar grande, ampliar as minhas estacas e aumentar os meus sonhos, aumentar aquilo que Deus quer para minha vida? E às vezes a gente quer se manter em uma posição e falar, Senhor, eu vou fazer só essa profissão, eu vou fazer somente isso que o Senhor me colocou. Eu vou ter um casamento normal, eu vou ter, não normal, mas eu vou ter um casamento comum, eu vou ter filhos comuns, eu vou ter uma vida comum. E eu vou estar ali suficiente com aquilo. E às vezes Deus quer que a gente aumente a nossa mentalidade acerca daquilo que Ele quer nas nossas vidas. Pessoas passaram pela terra e pessoas específicas entenderam aquilo que o Senhor... Como eu posso explicar? Eu sempre pergunto, Senhor, por que o Senhor traz pessoas à vida? Traz elas à vida. Por quê? Qual é o sentido disso? E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso fazer para modificar, para o meu nome ficar marcado na história? Como o Vitor sempre fala, o nosso nome não ser exaltado, mas a gente ser marcado. Porque tem tantas pessoas ao redor do mundo, na qual elas são consideradas por aquilo que elas fazem, pelos problemas que elas resolvem. Porém, eu quero ser uma pessoa, e eu espero que os irmãos concordem comigo, que soluciona problemas espirituais, que cura vidas, que salva, que restaura. E já indo para o final, eu peço que os irmãos fiquem em pé. A minha palavra foi bem rápida. E eu vou ler o último versículo com os irmãos. E eu peço que os irmãos leiam comigo, o versículo 3. Amém? Vamos ler. No 3. 1, 2, 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E eu espero que esse ano seja um ano de vida, um ano na qual a gente tenha que ampliar as nossas estacas, não só pelas profecias que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas que nós tenhamos fé, nós tenhamos convicção de que aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas é extraordinário, como aquilo que o nosso pastor tem falado. E essa é a chave para ter um ano extraordinário, é a gente ampliar a nossa tenda. E como o tema que o pastor escolheu para esse ano, em oração, vivendo em prosperidade, vivendo em Pentecostes e caminhando em prosperidade. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.